Boa noite, agora 18 horas e 5 minutos, iniciando esta semana aqui no Piemonte News. Então vamos com as principais notícias de hoje. Rui Costa inaugura novo trecho da linha 1 do metrô em Salvador. Polícia Rodoviária Federal lança a Operação Rodovida para prevenir acidentes durante as férias. ENAD passará a ser digital em 2016 para algumas carreiras universitárias. FIFA suspende Blatter e Platini por 8 anos e acompanhe a previsão do tempo para o início desta semana. A presidente Dilma Rousseff entrega unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida nesta terça-feira em Camaçari. A entrega será simultânea com outros municípios da região. São mais de 1.100 famílias recebendo um imóvel com 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. Ainda fazem parte dos residenciais equipamentos de uso público, como quiosques, campos de futebol, estacionamentos e área verde. Olá, estamos em Camaçari, na Bahia, cidade que fica a cerca de 40 quilômetros de Salvador, porque a presidenta Dilma Rousseff entrega aí nessa terça-feira 1.104 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. A gente está aqui no Conjunto Residencial e eu vou mostrar para vocês como que ele é, ó. Tem uma área aqui para se fazer exercícios físicos. Esse conjunto residencial que fica em Camaçari, na Bahia. Os prédios têm 2 andares, os apartamentos têm 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. O conjunto habitacional obedece todas as regras de qualidade do programa Minha Casa Minha Vida, ou seja, tem rede de água, rede de esgoto, drenagem, energia elétrica, as ruas são pavimentadas. A gente observa aqui alguns funcionários da construtora fazendo os últimos ajustes neste residencial que vai ser entregue nesta terça-feira pela presidenta Dilma Rousseff. E uma outra diferença, um outro diferencial aqui, a gente percebe que as calçadas, a gente nota aqui que elas têm piso tátil, ou seja, piso com recurso para que as pessoas com deficiência visual possam se locomover com mais facilidade. A gente tem também ali calçada, vê que a calçada ela é adaptada para as pessoas com dificuldade de locomoção, para que os cadeirantes possam acessar o condomínio, as dependências do condomínio de uma maneira mais confortável, adequada. Tem também quadras de esportes, esse residencial aqui completo, também tem quiosque, também tem praça pública, centros de convivência, enfim. Aqui mais uma rua, olha, do residencial que vai ser entregue nessa terça-feira. A gente percebe apenas alguns funcionários fazendo os últimos ajustes e tudo isso vai estar pronto amanhã para ser entregue para as 1.104 famílias aqui em Camaçari, na Bahia. Vão ser entregues pela presidenta Dilma Rousseff. Você já sabe, acompanha tudo com a gente aqui nas nossas redes sociais e também na TV NBR, a TV do Governo Federal. De Camaçari, na Bahia, Luana Karen. E aproveitando a passagem por Camaçari, a presidente Dilma Rousseff participa também, juntamente com o governador Rui Costa, da inauguração do novo trecho da estação de metrô Pirajá, em Salvador. É a 8ª estação da linha 1 do metrô soteropolitano que está funcionando, que vai funcionar em horário reduzido e sem cobrança de passagem até abril de 2016. A 8ª estação da linha 1 do metrô baiano entra em funcionamento nesta terça-feira. É a estação Pirajá, que fica em operação assistida, sem cobrança de tarifa e com horário reduzido de funcionamento até abril de 2016, quando começa a operar em horário normal. O projeto total do metrô aqui de Salvador soma 41 quilômetros e 23 estações. As obras devem ser concluídas em 2017. O investimento é de 3 bilhões e 600 milhões de reais, 1 bilhão e 200 milhões do PAC 2. De Salvador, Leonardo Meiro. Projeto reúne informações sobre todo o litoral brasileiro para auxiliar preservação. Projeto identifica e reúne informações sobre os mais de 7.000 quilômetros do litoral brasileiro, numa parceria entre o IBAMA e o Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. O objetivo é ajudar as empresas que atuam no setor do petróleo a melhorar as práticas de prevenção e resposta a acidentes e vazamentos.
quilômetros da costa brasileira, incluindo as mais de 1.000 ilhas ao longo do litoral, foram mapeados e as informações como relevo, tipo de praia e forma de acesso estão reunidas em um banco de dados que vai ajudar a proteger o meio ambiente. O estudo é uma parceria entre o IBAMA e o Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, que representa as indústrias do setor. Ele visa você identificar todas as características desde o relevo, tipo de praia, se é inclinação do local, qual a forma de acesso àquele local, se você consegue chegar numa picape 4x4, ou se é só de barco, ou se vai ser só de avião, se aquilo é qual o índice de sensibilidade, se aquilo é uma área de mangue, é um costão rochoso, se você tem infraestrutura de hospitais, suporte de segurança. Então são todas as informações que normalmente você utiliza para elaborar um plano de proteção, porque você vai chegar com equipes até aquele local, então você tem que saber como chegar, de que forma, e que se tiver algum risco do óleo chegar até aquele local, de que forma que você vai proteger aquele local. A cooperação tem 12 projetos, sendo que 10 deles já estão finalizados ou em andamento, como a identificação de mais de 4.300 espécies de mamíferos, répteis, anfíbios e aves, que vivem no ambiente marítimo e que podem sofrer com possíveis interferências da produção de petróleo e gás. Até agora foram apontadas 78 áreas consideradas sensíveis à atividade. As informações coletadas no litoral brasileiro vão ajudar as empresas que atuam no setor de petróleo a melhorar as práticas de prevenção e resposta a desastres, por exemplo, vazamentos de óleo no mar. Já o IBAMA vai aproveitar os dados nas análises de licenciamentos ambientais. A ideia é que os estudos ajudem a tornar os processos mais rápidos. Quanto mais conhecimento, nós tomaremos a decisão, evitando até que às vezes um projeto se invista muito em determinados projetos e que lá adiante nós vamos descobrir que aquilo ali, do ponto de vista ambiental, é inviável. Uma importância enorme por 3 razões muito objetivas. Primeiro, pela cooperação com o setor produtivo, com toda a transparência, onde na realidade se busca aperfeiçoar a relação entre poder público e setor privado, dando maiores condições de segurança de investimento no Brasil. Segundo, é importante que são informações estratégicas para aprimorar a eficiência do sistema de licenciamento ambiental da indústria de petróleo no Brasil. A tomada de decisão dos técnicos na área do IBAMA, que é absolutamente importante, porque as informações passam a estar disponíveis online, no banco de dados, sem que você tenha que fazer duplicidades, etc. Terceiro, isso vai levar, e já acontece, porque desde 2013 nós estamos trabalhando, a um aperfeiçoamento dos nossos procedimentos de licenciamento, simplificando procedimentos, simplificando o processo de tomada de decisão, mais do que isso, dando mais transparência à maneira como o IBAMA licencia as atividades de exploração de petróleo e gás no Brasil. E novo ministro da Fazenda apresenta itens para a continuidade do crescimento econômico no Brasil. Paulo La Sálvia tem mais detalhes sobre os ajustes direto de Brasília. Do jornal, as mudanças ocorrerão no Ministério da Fazenda, no Ministério do Planejamento e na Controladoria Geral da União. Aqui no Palácio do Planalto, o novo ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, concedeu uma entrevista coletiva à imprensa e nessa coletiva a imprensa foi dividida em 2 momentos. No primeiro momento, onde ele fez um pronunciamento e depois onde ele respondeu perguntas dos repórteres. Nesses 2 momentos, aqui nessa entrevista coletiva no Palácio do Planalto, o que nós podemos destacar é que o novo ministro da Fazenda, ele apresentou 3 questões como fundamentais para o governo federal na continuidade desse processo na área econômica, que são o ajuste fiscal, a estabilização e a recuperação da economia brasileira em 2015 e no decorrer de 2016. Vamos ouvir agora um trecho da entrevista do novo ministro da Fazenda, Nelson Barbosa. O compromisso com a estabilidade fiscal se mantém o mesmo. Nós já adotamos, desde o final do ano passado, várias medidas. É importante lembrar que foram revisados vários subsídios creditícios e fiscais, foram revisadas as taxas de empréstimo do BNDES, as taxas de financiamento do Plano Safra, foram revisadas as condições do FIES, foi revisado o programa Ciência Sem Fronteira, foi revisado o Pronatec, foi aperfeiçoado o programa Minha Casa Minha Vida. E todos esses programas estão mantidos. Estão mantidos hoje em bases mais sustentáveis. Então, o compromisso com a estabilidade fiscal continua o mesmo. O volume de corte de despesas discricionárias nesse ano deve atingir 78,5 bilhões de reais, chamado
contingenciamento. É o maior contingenciamento já feito desde que existe contingenciamento, desde que existe essa instituição criada pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Nesse ano de 2015, pela primeira vez, as despesas discricionárias estão caindo em termos nominais. Se nós medirmos as despesas chamadas despesas discricionárias em percentual do PIB, em percentual do valor total de bens e serviços produzidos pela economia brasileira durante um ano, o esforço fiscal já em curso está trazendo as despesas discricionárias do governo para um nível parecido com o de 2011. E para 2016 já está programado um novo controle do crescimento dessas despesas, que vai trazer essas despesas também em percentual do PIB para o nível verificado em 2010. O novo ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, falou que em 2015 o governo federal já promoveu o ajuste fiscal com a aprovação de medidas importantes no Congresso Nacional, como, por exemplo, as medidas trabalhistas e previdenciárias. E para 2016 continua a meta de novas aprovações de outras medidas também importantes no Congresso Nacional, como a ADRU, a desvinculação de receitas da União, e a CPMF, a contribuição provisória sobre movimentação financeira. Em relação a 2016, o novo ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, também afirmou que está mantida e vai ser perseguida a meta de superávit primário, que é a economia que o governo federal faz para pagar os juros da dívida pública em 0,5% do PIB, o Produto Interno Bruto, que é o conjunto de riquezas produzidas pelo Brasil num determinado período. Outras missões que vão ser continuadas pelo governo federal em 2016 são, por exemplo, o controle da inflação e o controle da dívida pública. A posse de Valdir Simão no Ministério do Planejamento e de Nelson Barbosa no Ministério da Fazenda vão ocorrer na próxima segunda-feira, às 5 horas da tarde, aqui no Palácio do Planalto. Voltamos com você no estúdio, Aline. E ENAD passará a ser digital em 2016 para algumas carreiras universitárias. O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD, vai passar por mudanças no ano que vem. A prova vai passar a ser digital para algumas carreiras universitárias e serão tomadas medidas para atrair o estudante a fazer a prova. Dados da avaliação de cursos superiores revelaram um número histórico. Dos quase 400 mil alunos que se formaram no ano passado e participaram do levantamento, 35% são os primeiros na família que chegam à universidade. Mais da metade são filhos de pessoas que têm no máximo ensino fundamental. 1 entre cada 3 estudantes na Universidade Brasileira hoje é um estudante que os pais nunca puderam, os avós nunca fizeram universidade. É o primeiro da família que chegou lá. Então eu acho que é uma grande conquista, é uma grande oportunidade. 2 de cada 3 desses estudantes trabalham regularmente e quase 20% vêm de famílias com renda de até um salário mínimo e meio. Quase metade dos estudantes de faculdades particulares recebeu algum tipo de financiamento ou bolsa de estudo. 47%, quase metade, tem algum tipo de estímulo para estudar, o que reforça a importância dessas políticas de acesso e permanência. Foram avaliados quase 10 mil cursos de 43 áreas, como pedagogia, engenharia e arquitetura, pelo Conceito Preliminar de Curso, o CPC, que considera itens como o desempenho de estudantes, professores e infraestrutura. Cerca de 6 mil cursos foram considerados satisfatórios. 756 não tiveram avaliação positiva e não podem criar vagas nem participar do ProUni ou do FIES. 68 desses cursos não podem receber novos alunos. O Ministério da Educação anunciou ainda mudanças no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD, usado para avaliar os cursos de nível superior. Entre elas, a prova, que passa a ser digital para algumas carreiras. Também vão ser tomadas medidas para aumentar o interesse dos alunos pelo exame. Para o exame do ENAD, nós queremos construir um instrumento que todo ano todos os estudantes concluintes possam fazer o ENAD. Para isso ele precisa ser digital. Com isso, a avaliação vai ser muito mais específica, vai ser anualizada. Para o estudante ele vai ter um ganho, porque, por exemplo, nós queremos que esta avaliação seja também considerada para acesso à pós-graduação, mestrado, lato sensu, doutorado, enfim, para toda a carreira universitária. E como oferecimento de Sendnet, Placa 7, Restaurante Piemont, você confere no próximo bloco. Polícia Rodoviária Federal lança a Operação Rodovida para prevenir acidentes durante as férias. Agora, 6 horas e 20 minutos em Itaberaba.
Existem coisas que são capazes de confundir até o mais apurado dos sentidos. Conheça a comunicação visual que atrai. A Placa 7 dispõe de equipe qualificada, infraestrutura moderna e confortável. Gráfica rápida, com entrega imediata. Placa 7 Itaberaba, Rua 18 de Maio 91. Fone 3251-1234. Bem que a Skin poderia lançar sua embalagem nova numa mesa de bar como esta. Mas a gente sabe que a mesa, do jeito que o povo gosta, nem sempre é assim, né? Garçom. Bati! Obrigado. Vamos pra festa, rapaz. Acorda pra vida. Skin, gostosa, tá de cara nova e tá na mesa. É do jeito que o povo gosta. Beba com moderação. Quer internet veloz e de qualidade? Sendnet, o provedor de internet da cidade. Ligue agora para os nossos consultores. 3251-3333. Sendnet, o provedor de internet da cidade. A Animed Pet Shop e Clínica Veterinária está pronta para atender às necessidades do seu bichinho de estimação. E atenção, agora em novo endereço, na Avenida Andaraí, número 49. Na Animed, você encontra toda a linha de rações, acessórios, vacinas, medicamentos, além de serviços como consulta e exames laboratoriais. Cuide bem do seu pet. Faça-nos uma visita. E atenção, agora em novo endereço, na Avenida Andaraí, número 49. Telefone 3251-0347. Médico veterinário responsável, Dr. Samuel Araújo. Academia Pro Fitness, musculação para todos os públicos e dispõe ainda de todos os aparelhos de musculação para você se sentir bem. Professores renomados e capacitados na área de educação física, com a maior atenção para você. Academia Pro Fitness, atendimento de segunda a sexta, das 5h30 ao meio-dia e das 14 às 22 horas. E aos sábados, das 8 ao meio-dia. Ambiente aconchegante e ventilado. A Academia Pro Fitness, Avenida Andaraí, 213B. Fone 9231-3886. A Academia Pro Fitness, 11 anos de funcionamento. Em Itaberaba, 18 horas e 23 minutos. Polícia Rodoviária Federal lança a Operação Rodovida para prevenir acidentes durante as férias. Durante as férias de verão, os brasileiros devem usar mais o carro. É o que mostra o levantamento feito pelo Ministério do Turismo. Por isso, a Polícia Rodoviária Federal lançou nesta sexta-feira a Operação Rodovida. Rodovida da Polícia Rodoviária Federal é a maior ação do ano do governo federal para combater a violência no trânsito. A operação é voltada para a prevenção e a redução de acidentes nas rodovias federais de todo o país durante o período de maior movimento das estradas, que vai até o dia 14 de fevereiro do ano que vem. No Brasil, todos os anos, 40 mil pessoas são vítimas fatais de acidentes de trânsito. Na operação do ano passado, houve uma redução de 11% em relação ao número de mortes do ano anterior. O objetivo nesse ano é continuar a reduzir o número de acidentes graves. A queda no número de mortes foi ainda mais significativa em alguns estados. Na Bahia, o número foi de 39%, em Minas Gerais, 47% e no Paraná, 67%. Com base em dados estatísticos, tem mapeado 100 pontos críticos, esses pontos se alteram, então da última edição para agora já houve modificação nos locais de maior gravidade e nós então atuaremos com reforço de efetivo, com uma dedicação nesses pontos,
sem prejuízo de que essa operação terá fiscalização de mais de 10.400 policiais em todas as rodovias do país. A recomendação é para que a população seja cuidadosa quando for pegar a estrada. Nós temos como meta, por conta da gravidade, a fiscalização da ultrapassagem indevida, a fiscalização da alcoolemia, do excesso de velocidade, além de equipamentos obrigatórios, tais como o cinto de segurança e, no caso das motocicletas, o uso do capacete. E FIFA suspende Blatter e Platini por 8 anos em um duro golpe para aqueles que são considerados os 2 homens mais poderosos do futebol. Joseph Blatter, que é presidente da FIFA, e Michel Platini, presidente da UEFA, foram suspensos por 8 anos de qualquer atividade relacionada ao futebol. Após o anúncio da suspensão, o ex-presidente da FIFA, Joseph Blatter, afirmou em uma coletiva de imprensa que vai recorrer da decisão. Ele disse ter sido traído e se mostrou decepcionado com o Comitê de Ética da Federação. We have put in this ethics committee to work on the ethical let's say behavior. Temos de colocar este comitê para trabalhar com ética, mas se negam uma evidência e tentam construir algo que não é verdade, porque há um princípio, antes de tudo, eles têm que provar. O tribunal tem que provar. Mas algo que não é verdadeiro não pode ser provado e se não há provas, não pode se culpar. The tribunal has to prove it. But something what is not true cannot be proven. And if it cannot be proven, cannot be guilty. A Justiça Interna da entidade decidiu suspender Blatter e o presidente da UEFA, Michel Platini, de qualquer atividade relacionada ao futebol por 8 anos. Os dirigentes foram suspensos provisoriamente por causa do pagamento de 1.800.000 euros em 2011 de Blatter a Platini, supostamente por trabalhos de assessoria à FIFA. As acusações de corrupção não foram mantidas, mas a Justiça Interna da entidade considerou ambos culpados de conflito de interesses e de gestão desleal. Assim como Blatter, Platini também poderá recorrer da suspensão, mas sua candidatura à presidência da FIFA para a votação de fevereiro pode ser afetada. O suíço Blatter, de 79 anos, já estava praticamente aposentado, mas esperava presidir a entidade até a eleição. O ano de 2015 para a FIFA foi marcado por escândalos de corrupção. Seleção feminina conquista hexacampeonato da Copa Caixa Internacional. Durante as férias de verão, os brasileiros devem usar mais... Perdão, problema técnico aqui, vamos reformular a notícia. A seleção feminina conquista hexacampeonato da Copa Caixa Internacional. Veja a matéria. As canadenses abriram o placar no primeiro minuto do segundo tempo neste chute cruzado de Beck. O Brasil respondeu logo em seguida. Debinha finalizou em cima da zaga e Andressa Alves marcou no rebote. O empate já garantia o título. Mas o Brasil foi atrás da vitória e chegou lá com 2 gols de cabeça marcados por Mônica. Final, Brasil campeão 3, Canadá 1. E continuando as notícias do esporte com o oferecimento de Animed, Skin, Brasil Quirim e Academia Pro Fitness, o Barcelona conquista o Mundial de Clubes pela 3ª vez. Com o trio MSN completo e com fome de bola, o Barcelona venceu sem grandes dificuldades o River Plate por 3-0 neste domingo em Yokohama, no Japão, e conquistou pela 3ª vez o Mundial de Clubes da FIFA. O Barcelona conquistou pela 3ª vez o Mundial de Clubes da FIFA neste domingo. O clube catalão venceu o River Plate por 3-0 em Yokohama, no Japão, com gols de Messi e Suárez após passes de Neymar. Muito feliz, é um verdadeiro prazer, mas estamos cansados. Estamos fora de nosso país há alguns dias e estamos ansiosos para retornar a Barcelona e passar o Natal com nossas famílias antes de pensar sobre o importante jogo da Liga. Então, que as celebrações continuem. O River Plate chegou à final apoiado por mais de 15.000 torcedores argentinos que encararam a longa viagem até o Japão.
Nós gostaríamos de parabenizar o Barcelona pela grande atuação e táticas. O Barcelona foi um adversário forte e tivemos um plano de jogo que conseguimos seguir até o primeiro gol de Messi. O Barça, que já havia conquistado a competição em 2009 e 2011, se isolou no topo da lista de campeões do Mundial de Clubes e passou à frente do Corinthians, vencedor em 2000 e 2012. E conheça melhor como funciona a bocha paraolímpica. Saiba mais sobre a bocha paraolímpica, que é um esporte que será disputado nos Jogos Paralímpicos do Rio 2016. A nossa categoria, a classe BC3, ela necessita de um assistente, no meu caso, de um assistente que fale a mesma língua, que entenda o olhar, que entenda o gesto, que saiba o que ele está imaginando ou pensando, para que a gente ganhe tempo dentro da quadra. Na hora do jogo, eu apenas tenho que executar os comandos dele. No caso, ele manda mexer a calha, ele manda manusear a bola, escolhe a bola. Enfim, eu não posso olhar para trás, eu não posso me comunicar com ele, não posso ter interferência durante o jogo. Essa união que a gente tem, 24 horas, né? Eu acho que ajuda muito na hora do jogo também, favorece muito. Ele fala, eu já sei o que ele quer. Aliás, ele pensa, eu já sei o que ele quer, assim, no olhar, no aspecto assim do facial dele. Ela me apoia, me dá um incentivo, eu procuro tranquilizar ela para o jogo fluir bem, e quando encaixa bem a sintonia, não tem o que atrapalha. E a gente poder estar juntos dentro de uma competição de um nível tão grande é um prazer e um orgulho que não dá para mensurar. Ele me põe pra cima. Falar mais alguma coisa? Puxa o saco do irmão. E com o oferecimento de X Games e Pizzaria Maravilha, não perca no próximo bloco. Instituto de Pesquisas Avançadas desenvolve solução química capaz de conter a proliferação do Aedes aegypti. E morre a atriz e cantora Selma Reis, agora em Itaberaba, 18 horas e 34 minutos. Quer internet veloz e de qualidade? Sendnet, o provedor de internet da cidade. Ligue agora para os nossos consultores. 3251-3333. Sendnet, o provedor de internet da cidade. Bem que a Skin poderia lançar sua embalagem nova numa mesa de bar como esta. Mas a gente sabe que a mesa, do jeito que o povo gosta, nem sempre é assim, né? Garçom. Bati. Obrigado. Vamos pra festa, rapaz. Acorda pra vida. Skin, gostosa, tá de cara nova e tá na mesa. É do jeito que o povo gosta. Beba com moderação.
A Animed Pet Shop e Clínica Veterinária está pronta para atender às necessidades do seu bichinho de estimação. E atenção, agora em novo endereço, na Avenida Andaraí, número 49. Na Animed, você encontra toda a linha de rações, acessórios, vacinas, medicamentos, além de serviços como consulta e exames laboratoriais. Cuide bem do seu pet. Faça-nos uma visita. E atenção, agora em novo endereço, na Avenida Andaraí, número 49. Telefone 3251-0347. Médico veterinário responsável, Dr. Samuel Araújo. Academia ProFitness, musculação para todos os públicos e dispõe ainda de todos os aparelhos de musculação para você se sentir bem. Professores renomados e capacitados na área de educação física, com a maior atenção para você. Academia ProFitness. Atendimento de segunda a sexta, das 5h30 ao meio-dia e das 14 às 22 horas. E aos sábados, das 8 ao meio-dia. Ambiente aconchegante e ventilado. A Academia ProFitness. Avenida Andaraí, 213B. Fone 9231-3886. A Academia ProFitness. 11 anos de funcionamento. Existem coisas que são capazes de confundir até o mais apurado dos sentidos. Conheça a comunicação visual que atrai. A Placa 7 dispõe de equipe qualificada, infraestrutura moderna e confortável. Gráfica rápida, com entrega imediata. Placa 7 Taberaba, Rua 18 de Maio 91. Fone 3251-1234. Quer internet veloz e de qualidade? Sendnet, o provedor de internet da cidade. Ligue agora para os nossos consultores. 3251-3333. Sendnet, o provedor de internet da cidade. Em Itaberaba, 18 horas e 37 minutos, acontece em Assunção, no Paraguai, a reunião da 49ª Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul e Estados Associados. Os presidentes vão debater sobre os direitos humanos e os desafios econômicos do bloco. O presidente paraguaio Horácio Cartes é o anfitrião da cúpula do Mercosul, que começou nesta segunda-feira em Assunção. A reunião é marcada pela abertura comercial do argentino Maurício Macri e pela ausência do venezuelano Nicolás Maduro. Líderes dos demais países do bloco estiveram presentes, entre eles a brasileira Dilma Rousseff e o uruguaio Tabaré Vázquez, que deve assumir o comando temporário do bloco pelos próximos 6 meses. Também assistiram como membros associados a chilena Michelle Bachelet e o boliviano Evo Morales. No encontro, Macri pediu a libertação imediata dos presos políticos na Venezuela, mas a chanceler venezuelana Delcy Rodrigues acusou o argentino de ingerência nos assuntos internos de Caracas. Em reunião no domingo para preparar a declaração final, os ministros das Relações Exteriores evitaram falar sobre a Venezuela com a imprensa, mas afirmaram que discutem o estabelecimento de uma comissão que vigie os direitos humanos, como as que existem na ONU e na Organização dos Estados Americanos. Durante a cúpula, os líderes devem debater também os desafios econômicos do bloco, como a liberação do dólar na Argentina e o acordo de livre comércio com a União Europeia. Lembrando que a última conferência foi realizada em Brasília em julho de 2015. Na ocasião, o Brasil passou a presidência pro tempore para o Paraguai. E vamos agora para as notícias internacionais. Deslizamento deixa dezenas de desaparecidos na China. Um enorme deslizamento de terras no sul da China deixou dezenas de desaparecidos. As autoridades revisaram o número para 85 pessoas. As autoridades chinesas revisaram o número de desaparecidos após um gigantesco deslizamento de terra em Shenzhen para 85 pessoas. Mais cedo, a informação era de que mais de 90 estavam sendo procuradas. Mais de 30 prédios foram soterrados e uma explosão de gás foi registrada no local.
Testemunhas afirmaram ter visto uma grande massa de terra e lama atingindo a zona industrial de Shenzhen, cidade próxima da fronteira com Hong Kong, no final da manhã de domingo. Centenas de socorristas trabalham na área da catástrofe. O deslizamento de terra afetou uma área de 380 mil metros quadrados, o equivalente a 60 campos de futebol. Segundo a imprensa estatal, a causa da tragédia seria uma falha humana. De acordo com relatos, havia uma montanha de terra de mais de 100 metros procedente de obras de construção. O desmoronamento teria ocorrido depois que o local foi atingido por chuvas recentes. Dirigente do Hezbollah morre em ataque na Síria. O grupo fundamentalista xiita Hezbollah anunciou neste domingo a morte de um dos seus dirigentes. Samir Kantar, condenado pelo assassinato de 13 israelenses, morreu em um ataque aéreo perto de Damasco. Samir Kantar, um dirigente do Hezbollah libanês, morreu em um ataque aéreo israelense perto de Damasco na noite de sábado. A morte foi anunciada neste domingo pelo grupo xiita que luta na Síria ao lado do exército de Bashar al-Assad e confirmada pelo Observatório Sírio dos Direitos Humanos. A OSDH se referiu a Kantar como chefe da resistência síria para a libertação de Golã. O grupo foi criado há 2 anos pelos xiitas para executar operações na região parcialmente ocupada por Israel desde a Guerra dos 6 Dias. O Hezbollah atribuiu o bombardeio que matou Kantar a aviões do inimigo sionista. Kantar foi condenado em 1980 à prisão perpétua em Israel, acusado pela morte de 3 pessoas, incluindo uma menor de idade. Ele foi libertado em 2008 em uma troca de prisioneiros entre o Hezbollah e o Estado hebreu. Israel expressou satisfação pela morte de Kantar, mas não reivindicou o bombardeio que provocou a morte do homem de 54 anos. Um amigo da família afirmou à AFP que Kantar viajou à Síria depois que o Hezbollah anunciou em abril de 2013 que o movimento xiita libanês participaria nos combates contra os rebeldes sírios. E um fato inusitado que aconteceu nesta semana em um dos eventos de beleza, ou melhor, no evento de beleza, da maior beleza do mundo, que foi o Miss Universo, em que a candidata das Filipinas foi eleita, só que com um erro de coroação. A eleição no fim de semana para escolher a nova Miss Universo foi marcada por uma situação constrangedora. A Miss Colômbia sentiu o gostinho de ser a vencedora por alguns segundos. Ela chegou a colocar a coroa de mulher mais bonita do mundo. Mas o apresentador revelou em seguida que tinha se enganado. A Miss Universo, na verdade, era concorrente das Filipinas, que recebeu a notícia com total espanto. Diante do constrangimento geral, o apresentador pediu desculpas. E a coroa ficou mesmo com a filipina Pia Alonso, a nova Miss Universo. Essa situação realmente vai marcar toda a história do Miss Universo. E voltando ao Brasil, morre a atriz e cantora Selma Reis. Ela tinha 55 anos e recentemente havia passado por uma sequência de internações hospitalares. Durante sua carreira, Selma participou de várias novelas e minisséries e gravou 11 álbuns. De acordo com o hospital onde estava internada, a atriz sofria de um tipo de câncer. O corpo será cremado na segunda-feira em Nova Friburgo e não haverá velório. Selma era natural de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Na parede da memória, essa lembrança é o quadro que dói mais. E um alerta para a saúde, campanha nacional alerta sobre câncer de pele. A Sociedade Brasileira de Dermatologia promove a campanha Dezembro Laranja, que enfatiza a importância de se utilizar o protetor solar para minimizar o risco de contrair câncer de pele. Os especialistas chamam a atenção sobre isso, principalmente por causa da alta incidência de calor pela qual o país está enfrentando. Faltam poucos dias para o início do verão, mas o calor já está aí com tudo. Quem pode, aproveita o dia na praia. Já quem trabalha na rua tem de encarar longas horas de exposição aos raios solares. Sob o sol, o senhor costuma usar algum tipo de proteção contra o sol? Às vezes não, mas é difícil. Mas já tenho usado já. Costumo sim, todos os dias nós passamos o nosso protetor solar, devido ao câncer de pele também.
É o dia a dia, nós passamos 2, 3 vezes por dia o protetor solar. Isso é bom, é importante a gente manter até a pele da gente para evitar desse tipo de problema de doenças, que é o cuidado também que eu tenho com cada aluno desses. Eu converso com a mãe, pai, que manter também um cuidado com os filhos. Seja por lazer ou a trabalho, o efeito nocivo da exposição ao sol pode ser evitado com proteção constante. A gente tem diversas formas de protetor solar, desde o vestuário, desde as roupas que nós utilizamos, já podem estar nos protegendo. Então tem roupas com proteção ultravioleta e o filtro solar que nós aplicamos, é importante a gente utilizar normalmente filtros acima de fator de proteção 15, se for para um horário de maior exposição, acima do fator de proteção 30, reaplicar a cada 2 horas e uma camada suficiente para que o filtro não chegue a desaparecer, que você deixa ainda ele um pouco visível na pele. O câncer de pele é o tipo que mais acomete a população brasileira, superando casos de câncer de próstata e de câncer de mama. De acordo com o INCA, no ano que vem haverá no país cerca de 175 mil novos casos de câncer de pele não melanoma, o tipo mais grave da doença. A campanha Dezembro Laranja também chama a atenção da população para a importância do autoexame. Na dermatologia a gente está pedindo que o paciente também se olhe no espelho, verifique suas manchas, se tem alguma que tem características um pouco mais irregular, alguma que tenha mais de uma cor, alguma feridinha que está aparecendo sempre, que não cicatrize. Então, que aquilo tudo que fuja do normal, ele aprenda a observar e já procurar um especialista. Com isso, a gente vai estar conseguindo eliminar, né, de forma mais precoce possível, alguma alteração cancerígena aí que o paciente possa estar apresentando. Em algumas capitais do país, os tatuadores já se engajaram na luta contra o câncer de pele. Aí, no caso, a gente pode perceber manchas estranhas, o volume da mancha, o formato da mancha. Já teve casos de cliente passar com manchas estranhas, só que aí eu encaminhei ele ao dermatologista, cuidou da mancha tranquilo e depois veio e fez uma... Instituto Nacional de Pesquisas Avançadas na Amazônia desenvolve solução química capaz de conter a proliferação do Aedes aegypti. O mosquito é transmissor da dengue e do zika vírus relacionados aos recentes casos de microcefalia. Com apenas cal e cloro orgânico, é possível matar as larvas e evitar que o mosquito volte ao local. Segundo o pesquisador, só o repelente não ajuda. O repelente é um dos mecanismos. O que nós devemos mesmo é atentar para a causa primária, que é onde está reproduzindo o Aedes aegypti em nossa residência. A ideia surgiu em 2011, quando houve o maior surto de dengue registrado no estado do Amazonas. A maior parte dos focos estava em canteiros de construções civis. O primeiro morador das construções desse prédio de 20 andares que está sendo colocado, o primeiro morador é o Aedes aegypti. O mosquito gosta de uma zona tropical e subtropical. A gente encontrou esse balde aqui com água parada, com a larva dele. A gente tem aqui também um pouco da solução de cal e cloro. Vamos colocar um pouco aqui na água. Depois, a reação é imediata. O aconselhável é que a cada copo desse de 180 ml seja utilizado para cada metro quadrado. Em Itaberaba, 18 horas e 48 minutos, você vai entender como é que ocorre o fenômeno climático El Niño. Segundo a organização humanitária Oxfam, as perturbações climáticas relacionadas ao El Niño vão atingir em 2016 alguns dos países mais pobres do planeta. Menino em espanhol, recebeu esse nome quando pescadores peruanos e equatorianos perceberam o aquecimento das águas na época do Natal e apelidaram em referência ao Menino Jesus. É um movimento de oeste para leste de uma enorme massa de água quente no Pacífico. O aquecimento da água gera uma evaporação anormal que modifica o padrão de vento. Isso transforma o ciclo das trocas de calor e umidade entre o oceano e a atmosfera. As consequências são devastadoras, com chuvas torrenciais e deslizamentos de terra na costa oeste da América do Sul, que é normalmente seca, e secas nos países do Pacífico Oeste tropical. Outras consequências são o aquecimento das águas a grande profundidade, impedindo a subida dos nutrientes necessários para a cadeia alimentar submarina e danos aos recifes de corais.
Através da ação e reação, um fenômeno inverso acontece no ano seguinte. A Laninha, uma enorme reserva de água fria na mesma região, sobe para a superfície. Seus efeitos destruidores no clima podem chegar até a Ásia e a América. O El Niño acontece a cada 3 a 7 anos e é cada vez mais forte. A frequência aumentou no final do século XX, mas segundo especialistas, sua causa ainda não foi descoberta e não se pode dizer que o aquecimento global multiplica ou agrava o fenômeno. Fazer uma previsão é difícil e os especialistas não conseguem mais do que poucos meses de antecedência. E vamos à previsão do tempo para a Bahia e para o Nordeste. A Mayra de Jaimo, ela traz informações, para os espectadores sobre qual o fato climático que o Brasil vai passar a partir de amanhã. Na madrugada desta terça-feira vai começar oficialmente o verão no Brasil, exatamente às 2h48 pelo horário de Brasília. E a nova estação já terá influência do vórtice ciclônico dos altos níveis, que vai provocar chuvas frequentes entre Natal e Maceió. Volta a chover de forma passageira em Salvador. Algumas áreas do sertão nordestino e o Maranhão também devem ter pancadas isoladas de chuva. Apenas a área clara do mapa é que permanece seca. A mínima prevista para Salvador é de 23 graus e 24 em Fortaleza. A máxima prevista para São Luís é de 33 graus e 38 graus em Teresina. Agora, 9 minutos para as 7 da noite em Itaberaba, e você vai fazer uma viagem pelas imagens de 2015. O ano vai chegando ao fim e com ele um novo ciclo de coberturas em breve se inicia em 2016. O Piemonte News de hoje se encerra convidando você para uma viagem em imagens pelos fatos que marcaram 2015 em todo o planeta. Uma ótima noite e até amanhã.